Olá, estamos iniciando o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer aqui no programa empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras para contar suas histórias de vida e sucesso profissional dos seus negócios na prática. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, já é conhecido aqui na região, o Francisco Sintra. Ele que é proprietário do restaurante Santa Alegria Massas, aqui na cidade de Itu. Francisco, seja muito bem-vindo ao programa Café de Negócios. Fica à vontade. Obrigado, Átila. É um prazer enorme estar aqui, porque é uma televisão que está em âmbito regional. Sim, sim. Né? E eu estou à vontade para poder estar ajudando, para poder estar representando mais um ramo alimentício aqui na cidade. Claro. E uma história de sucesso, de construção, de muito trabalho. Com certeza. E também estamos presentes na rede social, né? Estamos presentes através das mídias sociais, onde nos ajuda a levar essas histórias até para mais longe, realmente em âmbito nacional. Certo? Francisco, fala um pouquinho para nós, porque além de Francisco é Kiko, né? Isso. Muito conhecido na cidade, não só na cidade como na região, como Kiko. E isso está atrelado ao momento da infância, né? Sim. Conta para nós, quem é o Francisco, quem é o Kiko e por que isso? Bom, primeiro, eu sou casado, tenho 3 filhos, uma neta, né? Meus filhos é a Natália, Gustavo, o Henrique e a minha neta, a Laura. Deixa um beijo para eles e aproveita essa oportunidade. Beijo para vocês também. Com certeza. Tá? Tudo começou quando eu nasci lá atrás, né? E a minha irmã mais nova, ela não conseguia falar Francisco. Sim. Então ela começava nos Kiko, né? E ficou o Kiko para ela. Sim. E atrelado a isso, os meus parentes próximos também vieram usando o Kiko. Então, desde que eu comecei a estudar, e na época que eu estudava, era fixado perto da sua casa, né? Hoje você muda muito as escolas, né? Sim. Hoje a escola de determinado bairro não tem a escola de primário. Você começa uma escola, depois vai para outro ambiente, vai para outra. Exatamente. Faz sentido. Então, eu nasci no bairro Brasil, aqui na cidade de Itu. É ituano nato? Ituano nato da Gema, como falam, sim, né? E na escola, todo mundo me conhecia por Kiko por causa da infância. O carinho da irmã virou o nome na escola. Exatamente. Tá? E dali para cá, outras pessoas que eu conheci vieram chamando de Kiko, até entrar no âmbito comercial. Meu primeiro emprego, o Bradesco. Sim. Não sei se posso falar. Claro, claro. Banco, né? Banco Bradesco. E já existia um Francisco, que era a caixa. Sim. E eu entrei como caixa. E tirando 2 Francisco não poderiam estar no mesmo local, porque confundiria com as coisas em relação ao banco mesmo, né? Sim, para atendimento, quero falar com o Francisco. Qual Francisco? Qual dos? Então ficou Sintra. Então, comercialmente, atrelado isso, o meu pai, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa até querida na cidade, título de cidadão ituano, medalha Padre Bento, enfim, tudo isso fez com que eu usasse o sobrenome para que pudesse ficar mais conhecido comercialmente. Então, o Sintra tinha uma responsabilidade, um peso de honra muito grande. Com certeza. E aí você vem da infância com Kiko, só que aí chega no momento profissional onde o Kiko não pode ser utilizado, porque isso é uma profissão, é um negócio bancário, e aí Francisco não pode ser utilizado, vai o Sintra. E essa responsabilidade, como é que foi? Foi grande. Foi grande. Imagina. Porque representar uma história, algo que já tem uma representação é muito difícil, né? E eu não gostaria de estar assim, eu gostaria de estar fazendo o meu próprio nome, né? Mas não foi possível e eu estou honrando, vamos dizer assim,
o nome do meu pai. Claro. Né? Então, com certeza, fez com que a gente tivesse um carinho, um conhecimento comercial lá fora. Claro, e quando você lembra dessa relação e desse respeito, às vezes você fala com muito respeito, quando você fala o Sintra, quando você lembra do pai, como é que foi essa relação da infância? Você, pai, o contexto do crescimento, da escola, dessas mudanças, uma hora é aqui, outra hora é lá, mesmo dentro da cidade em nível município e tu? Bom, minha mãe é professora. Sim. Dona Antonieta. Sim. Ela lecionava na escola Convenção de Itu. Sim. E naquela época, isso eu estou falando de uns 40 e poucos anos atrás, Sim. Não era tão preciso as pessoas estarem pondo seus filhos com 6 anos na escola. Sim. Então, minha mãe achou que seria uma porta, uma abertura para um conhecimento. Então, ela fez com que eu estudasse, com que entrasse no antigo jardim de infância. Então, sim, minha mãe lecionava na Convenção, existia o jardim de infância, eu entrei com 6 anos, fiz o meu primeiro ano na escola Convenção de Itu, e depois que eu fui com aquela lei que dizia que tinha que estar próximo à sua casa, que eu fui para o Pinheiro Júnior. Tá? Estudei até a minha 8ª série no Pinheiro Júnior, e depois eu fui para o Berreta. E sua mãe sempre te dava esse suporte nos bastidores, sempre, né? Minha mãe dando esse suporte, e meu pai por trás, porque o meu pai, ele nunca pôde estar em relação ao exército, né? Sim. Então ele tinha... A presença era menor. Era menor, é mais da minha mãe. Mas eu acho que isso tudo serviu para que eu pudesse ter a disciplina. Claro. Porque a disciplina militar é uma coisa que não tem coisa igual. E o que eu acho muito relevante, Francisco, é que essas escolas que o Francisco está trazendo para nós, você que é ituano, que está nos assistindo, é da região adjacente aqui, são escolas conhecidíssimas. Sim. São escolas tradicionais, a Convenção, Berreta, né? Pinheiro Júnior. O próprio Pinheiro Júnior, são escolas tradicionais e são escolas que têm o fundamento de uma ética muito forte para os alunos, né? Sempre teve uma exigência de postura muito grande dentro das escolas. Sim, e isso faz com que as pessoas consigam dar uma relação melhor no caso das... Na sua formação. Sim, mesmo, né? No seu dia a dia pessoal. Isso, que faz com que você tenha um norte a ser seguido. Tem uma direção. Uma direção, né, para ser seguido. E falando em direção, você continua estudando, cresce, se torna jovem e vai para o adulto. Como é que foi essa fase da descoberta profissional antes de se tornar um empresário? Bom, você estava num banco, trabalhava como bancário. E aí começa a estudar para poder alavancar a ideia de se tornar um empresário. Como é que foi essa transição? Sim. Primeiro, eu comecei no Berreta, o primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. Na minha época era colegial, né? E não existia um porquê de fazer alguma determinada profissão, Meu pai queria que eu fosse militar. Eu não tinha o know-how necessário para ser militar. Sim. Para ser professor, não queria também. Então, a sequência da família eu não quis, porque eu queria alguma coisa diferente. Então, eu achei que eu estava acertando na decisão da administração de empresas. Ou seja, o empreendedorismo já estava dentro de você, aos pouquinhos começando a aparecer. Sim, eu acredito que em termos em percentual, vamos dizer assim, uns 45% o empreendedorismo estava já ali. aflorava. Porque dali eu comecei a estudar, fiz a faculdade, não existia na época a faculdade de administração aqui na cidade de Itu, fiz em Sorocaba, terminei a faculdade. Quando eu terminei, eu dei um tempo para que eu tivesse aquela maturação do que eu fiz, do que eu aprendi, de tudo a necessidade para que você pudesse exercer. Então, eu trabalhei em diversas empresas em Itu, Salto, fui para São Paulo, para que adquirisse toda a experiência necessária. Aí, quando eu achei que deveria ter uma melhora no meu conhecimento,
eu fiz uma MBA também em Sorocaba. Fantástico. Segura um pouquinho, nós queremos saber muito mais sobre essa MBA. Estou falando aqui com Francisco Sintra, nosso convidado de hoje, proprietário do restaurante Santa Alegria Massas aqui na cidade de Itu. Fica aí e a gente já volta. Estamos voltando com o programa Café de Negócios e hoje nós estamos aqui com a presença do Francisco Sintra, conhecido também como Kiko, proprietário do restaurante Santa Alegria Massas na cidade de Itu. Francisco, você estava falando da sua intensidade em estudar, mas sem deixar o empreendedorismo de lado. Em 45% empreendedor e os outros porcentos restantes estudando e o mercado tradicional para ter o seu ganha-pão, o seu dia a dia. Até que você se depara com o MBA, onde você de fato conhece a gestão empresarial. O MBA te coloca numa visão de business mais do que as outras universidades e a própria escola no seu crescimento. E aí você descobre que existia muito mais um lado empreendedor do que o operacional dentro de você. Como é que foi essa fase? Explica melhor para nós. Então, quando eu fiz a faculdade, terminei, depois de um certo tempo eu voltei a estudar e fiz a minha MBA na área de logística, produção e logística. Sim. Tá? Ambas eu fiz pela Uniso. Sim. Era a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Sorocaba. Eu percebi na logística que tendo 3 pontos necessários para que um empreendimento desse resultado. Que nós temos, eu falo como pilares. Sim. Tá? Então, eu tenho que reduzir o meu custo, reduzir o meu capital de investimento. Sim. E satisfazer o cliente. Esses 3 pontos-chave é importantíssimo dentro de uma empresa. Então, isso fez com que eu buscasse algo que entendesse na parte de agregar valor, em primeiro lugar. Porque eu já estava trabalhando e, em cima disso, eu comecei a buscar algo que me desse agregar valor. Tivesse essa geração de valor dentro daquilo que você fosse fazer. Porque preço por preço, mais um. Valor traz unicidade. Eu sou um dos poucos, é mais ou menos isso? Isso, é. E aí? Porque, na realidade, não é simplesmente você colocar um preço X e pôr para vender. Você, às vezes, nem sempre consegue vender. Ou nem sempre consegue pagar os seus custos. Então, a necessidade é você reduzir seus custos, porque o seu custo baixo, o seu estoque, por exemplo, é um dinheiro parado. Sim. Então, eu consigo reduzir os meus custos. E, ao mesmo tempo, fazer com que eu reduza o meu investimento. Então, a necessidade de um preço, além de analisar o mercado, que é importante, sim, eu tenho que ter como fazer essa redução e o meu preço ser justo. Porque não é um preço baixo, existe o preço justo. E aí você cria um modelo de negócio. Sim. Porque você até então tinha o conhecimento, juntou os atributos, e aqui tem algo muito relevante que nós já estamos aprendendo aqui com o Francisco, e aí antes de montar o próprio negócio, cria esses pilares importantíssimos que te acompanham até hoje. Sim, sim. E aí nós chegamos um momento aqui no programa que nós falamos do Day One, que é quando você tomou a decisão de abrir o seu negócio, de abrir o restaurante. Como é que foi esse processo? Bom, tudo iniciou em 2015, 2014, não me recordo. Eu estava dando aula, lecionando no CEUNSP, que é uma faculdade com campo em Itu e em Salto, sim, dando inclusive aula de logística em Salto. Sim. E em 2016,
houve uma mudança da administração da empresa CEUNSP, da instituição CEUNSP. Sim. E eu saí da empresa. Existia uma ideia de montar algo, eu e minha esposa, Sim. e o CEUNSP me adiantou ou me empurrou antes para que eu pudesse fazer isso. Daquele grande desafio, você e sua família transformam numa grande oportunidade. Exato. E faz daquele momento de desafio o seu novo modelo de negócio que já estava vindo se preparando há um bom tempo para isso. Sim. Aí nós compramos a máquina, nós temos em Itu três empresas que podem se considerar concorrentes direto, mas nós produzimos a nossa massa, nós produzimos os nossos molhos e nós temos tudo que pode satisfazer o cliente dentro daqueles 3 pilares. E eu posso dizer da qualidade, porque eu já estive lá e é realmente fantástico. Eu pude experimentar lá as panquecas junto com meu grande amigo e parceiro, o Coronel Marco Antônio, e maravilhoso. É uma delicadeza, é realmente gourmet. É algo, a gente percebe o carinho que vocês têm com esses produtos. E é massas, é claro, porque o próprio nome Santa Alegria é massas, né? Mas por que, Francisco, Santa Alegria? Bom, primeiro, a ideia era montar algo que tivesse tudo a ver com massa. Sim. Certo? Então, pensando nisso, eu imaginei diversos nomes em italiano, porque a massa, origem italiana. Sim, sim. Então, Borgiorno, enfim, vários nomes surgiram para que eu pudesse ter uma ideia. Só que minha mulher só balançando a cabeça que não quero. Não era o que estava para chamar. E as coisas acontecem quando tem que acontecer. Sim, eu acredito muito nisso. Caminhando, veio um estalo e eu lembrei de um amigo meu, que há muito tempo, de infância, nós brincávamos muito, e tem uns 5 anos ele já faleceu, e ele sempre falando alegria. Alegria, alegria, alegria. E eu peguei e falei, puta, por que não alegrias? Mas só alegria fica uma coisa meio fora do contexto. Sim. Aí eu falei, pô, existe santo tal. Eu falei, então vou pôr Santa Alegria. Sim. Né? E fui com esse nome. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, e isso deu uma repercussão muito grande. Porque é um nome sugestivo, porque a gente, para satisfazer ou para saciar a fome, né, você fica alegre. Claro. Né? Então, e comer é santo, é algo sagrado. Então, acho que foi um nome sugestivo. Não existe em lugar nenhum aqui no Brasil. Eu fui pesquisar. Existem só em Portugal. E ficou. E todo mundo que a gente comenta gostaram do nome. O nome ficou um nome sugestivo. E além do nome sugestivo, ainda fazendo algo totalmente diferenciado no mercado competitivo como hoje, né? Com a máquina produzindo a própria massa, produzindo os próprios molhos, que torna seu modelo de negócio totalmente diferenciado dos tradicionais e dos padrões de mercado que a gente está acostumado a ver por aí. Está aí o motivo de tantas pessoas procurando Santa Alegria para poder participar. E é algo gourmet, algo criado para o tamanho dos clientes, a necessidade deles, né? E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esse diferencial, sobre os produtos que vocês têm diferencial no próximo bloco. Fique aí, estou aqui com Francisco Sintra, proprietário do restaurante Santa Alegria Massas em Itu. A gente já volta. Voltamos com o programa Café de Negócios e nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Francisco Sintra, conhecido como Kiko, proprietário do restaurante Santa Alegria Massas na cidade de Itu. Francisco, estava falando da importância dos diferenciais hoje do restaurante, né? E de não fazer o que
todos estão habituados a fazer e fazer algo diferencial para esse público e para esse consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais preocupado com a saúde, né? E mais preocupado com o bem-estar e ser bem atendido e esse relacionamento, ao invés do garçom lá entregando coisas e pagar os 10%, né? Como é que é os diferenciais do Santa Alegria hoje? Conta para nós quais são as estratégias que te fazem ser esse sucesso que vocês têm sido nessa região. Bom, primeiramente, quando nós gostamos de algo, em primeiro lugar é a nossa casa. Claro. Certo? Então, pensando nisso, eu transformei o Santa Alegria em uma extensão da casa dos nossos clientes. Fantástico. Primeiro, o clima envolvendo o Santa Alegria. Então, quando você vai visitar alguém, esse alguém vai te buscar na porta e te entrega na porta. É o que eu tento fazer, não consigo fazer com todos os clientes, mas a grande maioria eu vou buscar e vou entregar até a porta do nosso estabelecimento. Sim. Segundo ponto, é a comodidade de estar no Santa Alegria. Para quem tem criança, principalmente, nós temos um espaço Kids que dá o diferencial de algumas outras empresas, onde os pais, com aquela vontade de degustar algo diferenciado, do ambiente familiar, tem onde deixar a sua criança. Então, é um diferencial a mais. E a nossa massa, a massa fabricada ali. Isso faz com que ela seja mais leve, é isso que faz com que tenha a qualidade dos nossos produtos ali usados. Então, eu não tiro e não gosto de usar outro produto que não seja ou com a qualidade que nós já conhecemos. É a patente de vocês. É, né? A patente. É o nosso selo de garantia. Sim. Tá certo? Então, existem alguns produtos mais baratos, existem produtos que substituem, mas não têm a mesma garantia e a mesma qualidade do que nós usamos. Eu acredito. Tá? Então, isso já é um ponto. As nossas massas, elas são fabricadas de um ponto onde, com a qualidade total que nós temos e, ao mesmo tempo, sem padrão. Ou seja, eu conversando com a minha esposa, não é o padrão, e sim o tamanho. Então, existem algumas massas, 205 gramas, outra massa, 207 gramas, outra massa, 350 gramas. Então, essa é a diferença aonde eu estou vendendo um produto com qualidade e, ao mesmo tempo, ela não tem um padrão como se encontra nos supermercados, que é ali 500 gramas, 400 gramas, 600 gramas. E uma curiosidade que eu tenho, que eu acho muito importante, hoje vocês fazem só a massa para quem vai ao restaurante, ou também existe a possibilidade de esse consumidor e esse cliente ir buscar essa massa e fazer para os familiares dele, na casa dele, com o molho de vocês? Sim. Nós temos 4 fretes lá dentro. Sim. Primeiro é o restaurante. Sim. Segundo, rosticeria. Sim. Terceiro, eventos. E quarto, delivery. Sim. Então, as pessoas que não podem ir almoçar, têm como levar os nossos congelados. Então, nós temos diversos produtos, desde macarrão normal até massas recheadas no nosso portfólio de rotisserie. Que aí já torna a praticidade desse cliente que, além de te conhecer no restaurante, acaba também levando para casa, para eventos de almoço, de domingo, jantares, ao decorrer da semana, que a praticidade tem ajudado muitas famílias hoje. Sim, com certeza. Esse é o ponto também, a praticidade. Sim. Desde quando nós vivemos num âmbito de muita correria, muitas pessoas não têm tempo de preparar o almoço ou preparar a janta. Vai receber uma visita em casa. Vai receber uma visita. Uma massa sempre é bem-vinda, acompanhada de um bom vinho e assim vai. Então, nós temos esses produtos, eles são saudáveis, não entram conservantes nas nossas massas. Que torna mais diferencial ainda no produto. Mais diferencial ainda. E temos também a parte de eventos, não só em loco, como também podemos fazer
na residência das pessoas. Vocês podem fazer o jantar da família, por exemplo, no aniversário, por exemplo? Posso, tranquilamente. É só entrar em contato, ver o que está precisando e nós montamos e passamos num preço justo para a pessoa. Você que está em casa, e o que eu acho muito importante, o Francisco Cintra tem nos ensinado aqui com muita propriedade, é a importância de você ter o seu próprio negócio, mas entender quem é o seu negócio, o que seu negócio tem e qual é o diferencial. Vocês estão vendo aqui que ele tem certeza daquilo que ele tem, a força do diferencial dele, atendendo o foco dos seus clientes. E aí as pessoas falam, poxa, o Francisco teve sorte, a empresa está crescendo, o restaurante está avançando porque o cara é sortudo. Não tem sorte. Olha os bastidores da verdade de um restaurante de sucesso. Quando você se preocupa com a preocupação dos seus clientes, é solução. E hoje você atende solucionando as necessidades de cada um deles. Principalmente fazendo algo diferente, gourmet, algo produzido por vocês, com a preocupação da saúde desses clientes. Deu até água na boca, meu Francisco. Como é que faz para te achar, pô? Como é que faz para encontrar o restaurante? Bom, nós estamos localizados na rua Professora Maria Antônia Luporini Sampaio, número 459, no bairro São Luís, Itu, São Paulo. Tá? Nós temos desde massa, para quem não gosta de massas, nós temos também pratos executivos, nós temos pratos saudáveis, que é um diferencial nosso também, onde a pessoa pode estar escolhendo entre a proteína, acompanhamento e o carboidrato para que possa montar o seu próprio prato. Então, nós nos preocupamos com a saúde dos nossos clientes, nós nos preocupamos com o bolso do nosso cliente. Então, é só entrar em contato, o nosso telefone é o 11 2429 8424, ou se preferir pelo WhatsApp ou celular, é 11 99546 6663. Entrar em contato que nós vamos até você de uma forma ou de outra, levando pronta ou congelado até a sua casa. Tá aí esse excelente convite para você e as informações ficarão aí abaixo para você poder entrar em contato e aproveitar essa oportunidade e essa experiência diferente quando se fala de massas aqui na região. Cintra, se você pudesse dar uma dica que para você é muito relevante, que dica você daria para quem está começando o seu empreendimento? Bom, primeiro, numa situação que nós estamos vivendo, economicamente, não é fácil. Tá? Eu acho que, em primeiro lugar, o que nós temos que ter é perseverança. Porque se nós não buscarmos força nisso, nós não vamos ter o sucesso que desejamos lá na frente. Então, eu busquei a disciplina que eu tive de família, busquei todo o conhecimento que vem desde os avós da minha esposa até a essa perseverança que nós temos para que possa conseguir o sucesso necessário. E não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir. Então, nós estamos engatinhando ainda, nós estamos buscando de uma forma ou outra, a cada dia melhorar mais. No atendimento, nos nossos produtos, de uma forma para que eu possa buscar a satisfação do nosso cliente. Então, a dica principal, eu acho que seria a perseverança. Perseverar. Sucesso é bom, mas leva tempo e trabalho. Sim. Perseverar é a grande ferramenta que está tornando o restaurante Santa Alegria Massas um dos principais restaurantes aqui do interior de São Paulo. Francisco, nós temos também o nosso encontro presencial, que é o Clã Empresarial, onde nós nos encontramos para compartilhar experiências, o qual você também vai participar conosco no dia 31, em um dos maiores encontros de empresários e empreendedores do interior de São Paulo. E se você tiver interesse em participar, nos envie um e-mail para eventos@clanempresarial.com.br. Esse foi mais um programa Café de Negócios, hoje aqui com Francisco Cintra, proprietário do restaurante Santa Alegria Massas. Gratidão e muito obrigado pela sua explanação e pela sua presença aqui hoje nos nossos estúdios. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu me senti bem à vontade, tá? Lógico que no começo um pouco de nervo, mas depois a gente vai se soltando.
E isso me traz uma enorme vontade de cada dia mais buscar melhorias. Com certeza. Então, acho que eu agradeço muito a oportunidade dada por você e pelo comandante Marco Antônio para que pudesse estar aqui presente. Com certeza. Uma grande semana de muita alegria para você e até o nosso próximo encontro. Até logo.